Fala galera, tudo bem? Alan aqui. E no tutorial de hoje a gente vai ver como que faz a configuração das fases para a parte de prospecção. Se você veio do outro Agilus, fase agora, tudo que eu tiver etapas, tá? No outro Agilus, na prospecção, a gente chamava de status. Aqui agora a gente vai chamar de fase. Então eu tenho fase de prospecção, fase de atividade, fase de vendas, fase de contestação. Tudo que tiver etapas, teremos fases, beleza? Para fazermos a configuração, menuzinho configurações, workflows, fluxos de fase. Nessa parte aqui é onde nós vamos cadastrar todos, então hoje a gente vai ver como que faz esse controle, essa gestão das fases de negócio. Então a gente vai localizar aqui, ó, local, negócio, e a primeira opção aqui no lápis é onde nós podemos criar e editar essas fases. Então o Agilus por padrão já vem com uma pré-configuração, que você entra aqui e faz todas as alterações que você precisar. Dentro dela, nós temos diversos recursos, que são várias novidades. Então eu defino aqui qual que é o nome dela, qual que é a cor que vai aparecer ali para você. E quando a gente fala em prospecção, eu tenho aqui bloqueio a alteração. Então nesta parte, eu posso pegar e bloquear para que eu não possa editar nada dos dados ali do negócio, né? Se ele estiver numa fase que bloqueia a alteração. Exige motivo, isso daqui já é conhecido também, então eu coloco numa fase que eu quero criar uma subfase. Por exemplo, o meu sem interesse. Por que o cliente está sem interesse? Ao invés de eu depender do meu operador escrever alguma coisa, eu venho aqui e dou opções para ele. Está sem interesse por quê? Fechou com outra empresa, não tem margem, não tem interesse porque não precisa do dinheiro, qualquer situação que seja. Então seria um submotivo, tá? Prioridade da campanha. Quando a gente trabalha aqui no modo automático, que seria a fila do outro Agilus, eu posso pegar e definir o seguinte: sempre que um cliente estiver nessa fase e ele está disponível ali para cair para outro operador, qual que é a prioridade dele? Então eu quero ela muito alta, então eu quero ele lá em cima nas cabeças para ser um dos primeiros a cair, até um muito baixo que assim pode ficar lá por último. E no final de tudo ele vai aparecer. Ou se a gente deixa vazio, ele entra no padrão. Disponível na fila, no caso de campanha automática. Então, quando eu tabulo o cliente, estou trabalhando nas campanhas automáticas do Agilus. Tabulo o cliente como sem interesse. Eu quero que ele volte para a fila para cair para outra pessoa? Se eu quiser, disponível na fila. E quando eu marco isso, eu ainda falo assim, ó, depois de quanto tempo, então eu defino segundos, minutos, horas ou dias, e o tempo aqui anteriormente, né, tempo de retorno para a fila. Então eu vou definir assim, daqui um dia. Então quando for amanhã, nesse mesmo horário, ele vai cair novamente, ele vai estar disponível para cair para outra pessoa, tá? E passa para o operador, no caso do negócio não ter um operador definido. Então caiu um cliente que não está no nome de ninguém, ou abrir um cliente que não está no nome de ninguém. Quando eu fizer essa tabulação, ele vai passar para o meu nome, sim ou não, depende da caixinha marcada. E por fim, esta fase representa ganho ou perda. Isso daqui serve para você gerar um indicador da sua campanha. Então aqui nós temos três opções. Nada, que é um indefinido, ganho ou perda. Então, por exemplo, sem interesse é uma perda, o cliente não quer. Fechado é um ganho, o cliente quer. Todos os demais, aquilo que eu ainda estou em tratativa, estou em negociação, eu nem falei com o cliente, é indefinido. Certo? Então é assim que a gente cria ou edita as fases que estarão disponíveis, tá? E aqui tem uma novidade legal. Você pode reordenar, então por exemplo, eu quero que o aguardando contato seja sempre a primeira opção, depois o fechado. Então você monta a ordem como você quiser. E a outra novidade aqui é a seguinte: depois que você cria suas fases no lapisinho, você tem a terceira opção aqui, ó, que chama-se configurar fases de destino. Então, quando você clica nela, o que a gente define aqui? Do lado esquerdo, eu estou vendo todas as fases que eu tenho. Do lado direito, eu vou falar assim, ó, quando o cliente estiver na minha fase inicial, que é o aguardando o contato, para quais fases eu posso passar esse cliente? Então, eu posso passar para sem interesse, eu posso passar para não localizado, eu não posso mantê-lo como aguardando contato, em negociação, fechado atendimento, ou remover do sistema. Então, eu configuro para onde eu posso passar, como que vai funcionar esse fluxo aqui dentro, certo? E eu ainda posso falar o seguinte: remover do sistema
quem pode fazer isso? Então eu não quero que todos os perfis possam passar para essa fase. Eu posso vir aqui e determinar que só quem é administrador ou back-office vai poder passar de aguardando o contato para remover do sistema, certo? Então quando você monta esse fluxo, você vai deixar tudo mais organizado para que o seu operador, enquanto ele estiver atuando, ele não fique ali confuso. Ah, agora eu passo para cá. Por exemplo, um cliente que está em negociação, ele não pode ser alterado por um não localizado, porque se ele está em negociação, eu já consegui falar com ele, certo? Agora, um cliente não localizado pode virar um em negociação, porque, por exemplo, eu liguei em outro telefone dele, eu fiz uma higienização e atualizei os dados dele aqui, certo? Então você monta isso daqui para que o seu operador, quando ele estiver atuando, ele sempre tem esse fluxo já definido de onde começa e onde termina o atendimento desse lead. Beleza? Depois a gente vai ver nos próximos vídeos como que a gente faz essas configurações, tanto para as fases como para a parte de vendas, tá bom? Valeu!